Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui. E que alegria depois de tudo que nós vivenciamos, como o presbítero Julei falou aqui. Nós temos uma caminhada juntos e é motivo de grande alegria. Nós estamos cultuando, nós estamos permitindo o Senhor fazer a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Então eu quero desde já agradecer a vida dele, a vida da Mana Yuri, né? Meus irmãos, como eles disseram aqui, mais chegados que irmãos, né? Como a Bíblia mesmo fala. E é motivo de grande alegria. Nós viemos de Porto Alegre, hoje ainda passamos por bastante situações e a gente sabe que o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. Então, para chegar até aqui, amados, foi uma barreira, foi batalhas. Mas quando a gente entende, né, o chamado, quando a gente sabe do propósito de Deus, a gente sabe também que existe um adversário em nossas vidas, que ele vai fazer o possível para tentar nos paralisar. Mas eu penso que quando ele faz isso é porque grandes coisas tem preparado o Senhor para conosco. Então, se hoje tu estás aqui neste lugar, é porque o Senhor preparou essa noite, este momento. E talvez seja algo que você já tenha ouvido diversas vezes dentro de uma igreja. Porque muitos falam, né? Gente, Deus preparou este momento, Deus escolheu você a dedo. E de fato isso é verdade. Só que muitas vezes nós chegamos na igreja no modo automático. Muitas vezes a gente se arruma em casa e chega na igreja como se fosse apenas mais um culto. Mas entenda que todos os dias há uma oportunidade. E foi falado aqui, um pouquinho antes, né? Através das palavras introdutórias foi falado sobre isso. Porque há oportunidades a partir do momento que você levanta da sua cama. A partir do momento que você levanta, você abre os seus olhos, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer. Então todos os dias é uma oportunidade. Então nós estamos aqui hoje não é apenas mais um culto, mas é uma oportunidade. Aleluia! Então agarre essa oportunidade. Não pense que hoje será só mais um culto. Você saiu do seu lar, do seu conforto, do seu aconchego, numa noite que está chuvosa, uma noite que está agradável para estar nas nossas casas, na nossa cama. Mas nós estamos aqui por amor àquele que nos chamou, por amor àquele que nos formou, àquele que nos forjou e àquele que está cumprindo a boa obra sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia! Também quero agradecer os pastores presidentes da casa também por nos confiar aqui e pelo carinho que a gente sempre é recebido neste lugar. Nosso muito obrigado. E quem quiser abrir comigo a palavra de Deus, nós vamos ler o livro do profeta maior Isaías, capítulo de número 43. Aleluia! Do versículo 1 até o versículo 7 vai ser a nossa palavra de hoje. Vai ser aquilo que Deus me chamou para trazer para vocês aqui hoje. E o que Deus falou para mim? Ele tem me acordado 2 madrugadas seguidas, anterior a esse dia de hoje. E nas 2 noites o Senhor falou a mesma coisa. Que Deus ia me trazer aqui para curar raízes. E isso é algo tremendo, é algo poderoso. Porque eu vou rapidamente, enquanto vocês abram aí a palavra, eu vou rapidamente contar um testemunho que aconteceu comigo. E não foi muito tempo atrás, não. Para quem não sabe, eu nasci no lar cristão. Está aqui minha mãe e minha irmã. Nós nascemos no lar cristão. Minha mãe é assembleiana, raiz. E nós nos criamos debaixo das banquinhos da igreja. Aleluia! E aleluias por isso, né? Porém, a gente muitas vezes carrega raízes que nós nem sabemos que estamos carregando. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O diabo ele é tão sutil que ele domina o homem e ao mesmo tempo convence que ele não é dominado. Então nós temos que ter a atenção devida, nós temos que estar sempre voltado para a presença de Deus, para nós sermos, para nós não estarmos dispersos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém. E muitas vezes nós temos raízes que estão travando às vezes até o nosso propósito.
Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre raízes, né? Deus me trouxe aqui, Ele falou que Ele me trouxe para curar raízes. Então, creia que você vai sair daqui curado. Se há alguma raiz no seu coração, hoje você vai sair daqui livre. Aleluia! Glória a Deus. E o que eu quero falar sobre isso? Uma raiz curada, ela traz um solo fértil para poder frutificar. Então nós precisamos estar com o nosso solo fértil. E hoje você vai sair daqui com o seu solo fértil, amém? Hoje nós vamos sair daqui com o nosso solo prontinho para florescer e para frutificar. E foi isso que foi falado aqui, que nós estamos no fim dos tempos, nós estamos com pouco tempo, e esse tempo é o tempo que o Senhor quer que nós saímos falando, proclamando o verdadeiro Evangelho. Mas por que, Nath, o verdadeiro Evangelho? Porque hoje tem se proclamado por aí um Evangelho de raízes amargas. Mas o Senhor nos chamou para curar as nossas raízes. Existe por aí muitos, amados líderes, feridos. E a pessoa, quando ela está ferida, ela fere. E é por isso que o Senhor, nesses últimos tempos, Ele quer curar a sua igreja, a sua noiva. Ele quer curar, porque nós sermos curados é o suficiente para florescer, para dar frutos. E é para isso que nós estamos aqui, para dar frutos. Mas vamos ler a palavra de Deus então. Amém. Aleluia. Isaías capítulo 43, verso de número 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama te arderá. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teus resgate, a Etiópia e a Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Aleluia. Não temas, pois, porque estou contigo. Darei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Aleluia. Agora repita comigo: eu os formei. Eu os formei. Eu os fiz. Eu os fiz. Aleluia. Guarde isso no teu coração, porque Deus te formou e Ele te fez. Aleluia. E quando nós entendemos que Deus nos formou e Deus nos fez, Ele não fez simplesmente por fazer. Ele já trouxe conosco um propósito. Ele já trouxe conosco uma caminhada aonde vidas vão ser tocadas, porque Ele faz através de nós. Nós somos aqui vasos na mão do oleiro. Nós somos aqui ferramentas, instrumentos na mão de Deus. E entenda que lá em Gênesis, no princípio, Ele falou que haja céus e terras, que haja separação. No falar, Deus criou um universo. Você crê nisso? Amém? Mas quando Ele formou o homem, Ele falou assim: agora façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Ele parou para fazer, para formar. Não foi no falar, foi no formar. Então você foi formado, foi forjado, você foi feito para poder ser usado por Deus. Glória a Deus. Ai, me perdoa, gente, desculpa, me perdoa. Perdão, amados. Eu não estou acostumada muito com essa liturgia, me perdoa. Mas, desculpa, amados irmãos.
Eu me empolguei porque a palavra de Deus ela é assim, né? Ela nos faz um êxtase, né? Então me perdoem, amados, me perdoem de coração. Eu entendi que era para falar mais baixo, eu baixei o volume. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, voltando, né? O Senhor, Ele nos formou para ter conosco relacionamento. Isso é algo que você sempre vai ouvir de mim, porque eu entendi o meu chamado, como eu falei agora, no breve testemunho, né? Não faz muito tempo. Nasci no lar cristão, caminhei com Cristo, né? Por muito tempo, mas eu não entendi o meu chamado. Eu não entendi o meu propósito. E quando nós não entendemos, nós não tomamos posse. E diversas vezes foi me falado através de profecias, através de cultos proféticos, através de pessoas, que o que Deus tinha comigo era algo diferente, era algo... E muitas vezes eu falei assim, amém, eu recebo. Eu chorava na presença de Deus, eu caía prostrado diante do Senhor quando ouvia essas palavras. Mas o que foi falado aqui, eu vou repetir, como o presbítero Junei falou. Não adianta nós somente agarrarmos e tomarmos posse. Porque você precisa entender que quando uma palavra é liberada para você, você tem que andar sobre esta palavra. Quando uma palavra é direcionada para você, é profetizada para você, você pega somente se você quiser. Porque muitas vezes foi me falado isso, e eu ali chorava, me prostrava, e eu lembro da última vez que isso foi me falado, Deus ainda foi misericordioso, porque eu ainda falei assim, ainda comentando com meu esposo, eu falei assim, mas já é a quarta vez que falam isso, todo mundo fala isso. Eu não digo que eu zombei, mas eu não criei. Deus falou, a primeira eu tomei posse, a segunda eu tomei posse, a terceira eu tomei posse. Mas eu não andei sobre a palavra que foi liberada. E na quarta vez eu já estava incrédula. Por quê? Porque o não tomar posse, a gente na hora diz que tomou posse, mas a gente não anda sobre aquela palavra. E quando Deus falou isso, eu devia estar me preparando sobre aquela palavra que foi liberada. E eu muito tempo passei, a minha vida foi no automático, foi na zona de conforto. E como eu falo também sempre, a zona de conforto é boa, mas nada acontece nela. A gente sempre permanece da mesma forma. E eu estava permanecendo assim, da mesma forma. Foi quando Deus falou que comigo Ele tinha algo sobre cura da alma, libertação. E eu comecei a tomar posse sobre isso, porque eu creio que a igreja somos nós, eu creio que a igreja, para curar as pessoas, ela precisa estar curada. A igreja para ir lá fora, buscar resgatar feridos, ela precisa estar curada. E é o que eu tenho me agarrado agora, eu tenho tomado posse de verdade da minha vida. Eu tenho pedido a Deus ousadia na presença do Senhor, porque eu sempre fui muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa retraída. Eu sempre fui uma pessoa que eu buscava aprovações dos outros. Eu sempre fui uma pessoa que eu não sabia dizer não para ninguém. Eu muitas vezes desagradei aquilo que Deus mandava eu fazer, porque eu não sabia dizer não, porque eu não sabia desagradar o meu próximo. E eu lembro de uma vez que eu estava sentada naquela cadeirinha lá no fundo, o pastor profetizou sobre a minha vida e ele falou que Deus mandava dizer que não era para mim mais me calar e nem reter aquilo que Deus estava mandando eu falar. E por muitas vezes eu relutei. Deus mandava eu ir orar por algumas pessoas, Deus mandava eu falar coisas que não eram agradáveis. E eu muitas vezes reti aquilo que Deus mandava eu fazer. Por quê? Porque eu tinha raízes dentro de mim que não estavam curadas. E é sobre essas raízes que eu vou falar hoje. Porque eu só posso falar daquilo que Deus me curou, daquilo que Deus me libertou. Aleluia. E hoje, por ser liberta, por ser redimida, as minhas dores foram redimidas, como eu li aqui. O Senhor vai nos redimir. Essa noite é uma noite que o Senhor vai te redimir as tuas dores. E eu fui redimida dessas dores. E hoje eu tenho liberdade no Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. É nós entendermos aonde estão as raízes dos problemas, para a gente poder curá-las. Para a gente poder redimir as nossas raízes e fazer o id do Senhor. Porque o id do Senhor ele tem que ser suave e leve. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. E é sobre isso. É sobre a gente andar na palavra do Senhor
na obediência ao Senhor, sabendo que isso é leve, porque nós andamos com amor ao Senhor, a gente faz as coisas de Deus com amor, e isso a gente não faz por obrigação, a gente faz porque a gente ama estar na presença de Deus. Mas agora eu quero dizer para você algo que eu passei, que eu vivi. Muitas vezes eu vivi amando a presença de Deus, eu estava na presença de Deus por amor, sim, mas muitas vezes eu entrei pela porta da igreja, eu orei por alguém no modo automático, como eu falei aqui. Muitas vezes eu me arrumei por mais um culto como se fosse somente mais um culto. E isso, sabe o que são? São raízes que faltam ser curadas. Porque a gente não tem um foco, um objetivo quando a gente tem raízes. Porque a gente não sabe nem aonde está o nosso propósito, nem por que nós somos chamados. Mas agora eu quero que você faça algo comigo. Vem aqui, pastor, rapidinho. Vamos se enganchar aqui, ó. Se enganche no irmão do seu lado. Faz assim, ó. Engancha no irmão do seu lado. Engancha no irmão que está do seu lado. E deixa eu te dizer uma coisa. Engancha nele assim, bem coladinho. Amém? Todo mundo enganchado, glória a Deus. Eu vou te dizer assim, ó. O teu propósito, ele anda assim com a tua dor. Aleluia. Assim anda o seu propósito com a sua dor. Aleluia. Entenda isso. Por que a gente está mostrando isso em corpo, em alma? Porque quando a gente faz, o nosso cérebro ele pega mais. Então, aperta o seu para ele sentir você e fala assim, ó, o seu propósito, o seu chamado, ele anda assim com a sua dor. Amém? Então eu posso ouvir um glória a Deus pelas suas dores? Glória a Deus. Mas a irmã Nath está glorificando pela dor, sim. Porque a tua dor, ela anda junto com o teu propósito. Porque o dia que tu entender que as dores que você passa, elas são para você entender a cura, entender quem é Deus na sua vida, entender o que Ele tem feito na tua vida. E para você falar com propriedade, com clareza e falar com autoridade, que é para isso que Ele nos chamou. Aleluia! Aleluia! Mas agora eu vou explicar o contexto um pouquinho dessa passagem que nós lemos. Israel, então, aqui, eles estavam retornando da Babilônia, do exilado. E neste momento, eles vieram cheios de dores, eles vieram idólatras, eles vieram cheios de dúvidas, eles já não sabiam mais quem era o Deus que eles serviam. Por quê? Por que isso? Porque a Babilônia significa, significa lugar de confusão. Então você pensa, Israel é um povo escolhido de Deus. E eles voltam de um lugar chamado lugar de confusão. E quando eles voltam de lá, eles voltam povo idólatra, povo pecador, eles estavam em pecado. Mas olha que Deus misericordioso que usa o profeta para falar exatamente isso que nós falamos. Primeiro verso diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor, Ele está pronto para remir as dores daquele povo que veio em confusão, que veio em pecado, que veio em promiscuidade, em rebeldia. Ele estava disposto a remir aqueles que voltassem para a presença do Senhor. Por quê? Porque eles voltaram de lá sem mais foco em Deus. Eles voltaram de lá sem mais aquela essência, a vontade de estar na presença de Deus. E olha o que o Senhor fala aqui, ó: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Mas a palavra de Deus aqui, chamar pelo nome, ela não está significando assim, chamei pelo teu nome Junei, chamei pelo teu nome Yuri, chamei pelo teu nome Sandra. Não, ele está falando assim, chamei pelo teu nome no sentido, eu tenho um propósito para ti. Eu tenho um chamado para ti. Glória a Deus. Chamar em nome significa eu tenho um chamado para a sua vida. Amém. Aleluia. Então quando um povo que tem um chamado por Deus chega de um lugar que eles estão bagunçados, eles já não sabem mais para que eles vieram nessa terra. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre os nossos chamados. Muitas vezes nós vivemos numa zona de conforto, num modo automático, sentado no banco de uma igreja,
mas sabemos que Deus tem um chamado. Sabemos que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe por propósito aqui na terra. Sabemos que a vontade de Deus é nos curar de todas as raízes, de toda a amargura, de tudo aquilo que nós já vivenciamos, para que nós venhamos ser usados com autoridade, com ousadia na presença dele. Porque vidas precisam de nós lá fora. E é tão real, é tão forte isso, porque quando Deus criou, quando Ele fez o mundo todo, quando Ele nos formou, Ele é tão perfeito no que Ele faz que Ele me fez olhando para frente, olhando para o meu próximo, olhando para os meus irmãos. Se eu quiser me enxergar, eu preciso olhar na frente de um espelho. Glória a Deus, Senhor. Porque eu enxergo o meu irmão. Por que Ele fez isso? Porque Ele quer que eu enxergue a dor do meu próximo. Ele quer que eu enxergue o meu irmão. Ele quer que eu fale do amor dele para muitas pessoas, para o maior número de pessoas que eu puder falar. E é para isso que nós viemos. Nós não viemos para ficar nos vitimizando das nossas dores e traumas que passamos. Nós não viemos para parar e calar a nossa voz. Mas nós viemos para que Deus, o sangue dele que já foi derramado naquela cruz, já foi, as nossas dores já foram curadas e redimidas naquele lugar. Agora cabe a nós acertar o alvo, buscar aquilo que Deus quer para nossas vidas. E através disso curar mais e mais vidas. Porque é para isso que nós somos chamados. E como eu falava aqui há pouco, né? Eu, por não ter curado as minhas raízes, e raízes que a gente fala é lá no princípio, é lá talvez na sua infância, talvez num trauma que você viveu e nem lembra mais, mas aquilo ficou alojado lá dentro. E a gente vai seguindo a vida e a gente vai muitas vezes se perguntando: Deus, para quê? Por que o Senhor me chamou? O que o Senhor quer que eu faça? E as dores vêm, o anseio, nossa alma, ele vem. Por quê? Porque quando Deus soprou o fôlego dele de vida nas nossas narinas, há em nós uma dependência de estar na presença de Deus. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós ansiamos, nós ficamos nervosos, nós se perguntamos muitas coisas, nós questionamos muitas coisas. Senhor, por que isso comigo? Quantas vezes você já se questionou sobre isso? E eu muitas vezes me questionei e me perguntei, sendo que já tinha sido liberado palavras, já tinha sido liberado decretos, mas eu não avancei, eu não tomei posse, eu não caminhei sobre aquelas palavras que me foram liberadas. Mas eu entendi que era necessário curar algumas coisas para isso. E nessa noite, deixa eu orar aqui. Nessa noite eu só vou falar de 2 tópicos sobre a cura de raízes. Eu sei que existem diversos tópicos, mas como eu falei, eu só vou falar daquilo que eu já fui curada. Então eu quero que você preste atenção. Eu não sei se antes de você sair do seu lar, você pensou 2, 3 vezes de vir. Eu não sei se você quase desistiu de vir, mas chegou até aqui. Se você é essa pessoa, você dobra a sua atenção. Se você pensou nos filhos antes de vir, talvez assim, tá chuva, não vou botar meus filhos lá na rua. Talvez você pensou 2, 3 vezes antes de estar aqui. Eu vou te dizer, dobre a sua atenção nessa noite, amém? Aleluia. E os tópicos são simples, mas eles fazem um estrago na nossa vida, na nossa alma. O primeiro tópico que eu coloquei aqui é uma paternidade não curada. Quando nós temos raízes na nossa paternidade, ela gera muitas coisas em nossas vidas. Uma raiz de paternidade, ela gera uma dependência emocional nas pessoas. Nós precisamos uns dos outros. A gente precisa, né, andar em união. Como é bom, suave que os irmãos andem em união. Nós precisamos uns dos outros. Mas nós só necessitamos, a nossa necessidade, ela precisa vir do Senhor. Amém. Aleluia. E eu recordo de um dia que eu estava muito feliz. Acordei bem, eu fiz minha devoção com o Senhor. Tive uma experiência linda naquela manhã com o Senhor. O dia estava tudo bem. E eu lembro de nós estávamos se arrumando para sair. Eu lembro que houve uma discussão entre eu e o Bruno. E naquele momento foi o suficiente para mim perder a paz.
foi o suficiente para o meu dia acabar. E ali eu entendi a dependência emocional. Porque eu não necessito, não é uma discussão, algo que não estava previsto acontecer para me perder a minha paz. Ninguém pode roubar a sua paz. Porque Deus dá a paz, não que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Amém. A paz que você passa por tribulações, por discussões, por desavenças, mas mas ninguém pode roubar a sua paz. Amém. Porque a sua paz está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos que algo ou alguém rouba a nossa paz, isso são dependências emocionais. E muitas vezes a gente nem percebe. Muitas vezes a gente não olha com esses olhos, não olha dessa forma. Mas nós precisamos curar isso. Porque quando nós temos dependência emocional nas pessoas, eu falo principalmente de lideranças, de pessoas que andam com Cristo. Basta uma pessoa te machucar. Basta um filho teu na fé, vamos dizer agora para os pastores, basta uma pessoa machucar você. É o suficiente para te entristecer, para te fazer abater. Né? Nós que somos mães, basta um filho falar diferente conosco, falar mais ríspido, passar uma noite sem dormir. Bastou algo acontecer para roubar a nossa paz. Isso não pode acontecer quando nós temos a nossa paz em Cristo Jesus. Quando nós somos dependentes dele. Porque nós precisamos uns dos outros, mas nós dependemos somente de Jesus. Amém. Ninguém, nem nada pode roubar a tua paz. Eu não estou falando que, lógico que existem dias e dias, né? Existem dias que nós não estamos tão bem assim. Mas eu digo que roubar a paz é te tirar a tua alegria, é algo que não deixa você dormir, é algo que te incomoda. Isso é roubar a paz. Isso é a dependência emocional. Então nós precisamos ser redimidos nisso, curados nisso. Porque o Senhor tem muito mais para nós. Amém. E quando nós temos essas pequenas raízes, elas são suficientes para o inimigo tentar entrar e fazer morada. Tentar roubar o nosso propósito, o nosso plano aqui, aonde o Senhor nos colocou. Então nós temos que cuidar dessas áreas, essas pequenas áreas. Então a dependência emocional, ela precisa ser curada. E eu sei que você vai sair daqui nessa noite curada. Aleluia. Outro tópico é o abandono ou a rejeição. O abandono ou a rejeição, ela traz conosco necessidade de aceitação. Nós precisamos ser aceitos pelas pessoas. Nós não conseguimos dizer não para as pessoas. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar ou falar. E por muitas vezes, amados, eu já, velha na fé, vamos dizer assim, convidada para fazer simples palavras, às vezes, tu pode abrir um culto, eu ia lá, só que Deus mandava eu falar alguma coisa, eu falei assim, não, mas se eu falar isso, as pessoas vão vai, que horror. E eu pensava nos outros e deixava de lado aquilo que a palavra queria falar. Só que a palavra de Deus, ela não é conforto, ela é confronto, como a gente sempre fala. E para nós sermos amados por Deus, nós precisamos ser confrontados, porque nós vivemos o oposto do que o mundo é. E eu nunca entendi isso, porque eu tinha raízes para ser curada. E eu ficava assim, meu Deus, se eu falar isso, fulano. E olha como é que é essa doença emocional. Eu subia com a palavra e falava assim, não, mas isso vai tocar no fulano que tem um problema tal. Ah, mas o ciclano tem um problema tal. Eu já sabia até as pessoas que iam ser tocadas. Olha que loucura isso. E gente, isso é muito sério. Porque nós retemos aquilo que Deus nos mandou ser. Nós retemos aquilo que Deus mandou a gente fazer. E eu cuidava muito do que eu ia falar, porque eu tinha medo de machucar alguém. E eu era uma pessoa que tu pedia pra mim fazer algo de manhã, de tarde, de noite. Eu nunca recusava, eu ia de manhã, eu ia de tarde, eu ia de noite. Eu ia cansada mesmo. Eu não pensava nos meus filhos se eles estavam bem ou se eles não estavam. Eu fazia porque eu não conseguia dizer não para as pessoas. Junei, Yuri sabe disso. Muitas vezes dormi no colchão, no chão molhado, porque eu não sabia dizer não. Muitas vezes o meu cansaço já estava no auge do limite, mas eu não sabia dizer não. E isso fere quem? Somente a mim. É verdade. Isso só feria a mim. E lógico que ferindo a mim fere
a minha família. É verdade. Aqueles que estão ao meu redor vão ser feridos também. E agora eu quero que você reflita comigo quantas vidas por aí estão feridas também, que estão se distanciando da presença de Deus, não porque Deus é um homem mau, como as pessoas até pensam isso, mas é porque vidas estão feridas e elas estão ferindo. E isso é muito sério, amados. E é por isso que Deus me chamou aqui. Eu não sei se você se identificou com algo que eu falei aqui. Eu não sei se na sua vida você tem dificuldade de dizer não. Eu não sei se na sua vida você tem uma dependência emocional por algo ou alguém. Eu não sei se você precisa de aceitação dos outros. Mas eu sei que Deus quer te curar disso hoje. Agora, neste momento. Senhor, em nome de Então Jesus. aceite a cura do Em Senhor. nome de Jesus. Glória a Deus. Mas agora eu vou falar algo para vocês que é muito sério. Talvez você não se identificou. Talvez você fale assim: não, irmã, eu não tenho uma paternidade não curada. Meu pai foi uma bênção, minha mãe foi uma bênção. Talvez você fale assim: mas eu nunca fui abandonado, eu nunca fui rejeitado. Mas você talvez se identificou com algo que eu falei aqui sobre a questão de aceitação, sobre a questão da dependência emocional. Outro sintoma que é algo assim, ó, que eu dou risada, mas eu tenho que falar porque eu fui curada disso e talvez você passe por isso. Eu lembro de andar na rua e pessoas que eu nunca vi na vida, eu achava que elas estavam falando de mim. Eu chegar no ônibus, sentar e pensar e elaborar uma história na cabeça achando que a pessoa que estava ali, as pessoas não sabem nem quem eu sou. Mas isso é um sintoma de rejeição. Então nós precisamos estar ligados, atentos a esses sintomas. E por isso que eu digo, se você se identificou com algo que eu falei aqui, mas talvez você tenha uma oportunidade maravilhosa, talvez você nunca foi rejeitado, nunca foi abandonado, eu quero te dizer uma coisa. Existem dores emocionais que elas são realizadas quando nós estamos no ventre da nossa mãe. E talvez a nossa mãe, ela desejou tanto a nossa vida. Eu sei, talvez ela desejou, ela contava os dias para ver o nosso rostinho ali. Mas estudos falam que quando uma mãe ela está com o emocional cansado, ela está afadigada, isso passa no ventre pro bebê, porque eles estão ligados ao cordão umbilical. E quando o primeiro exemplo de vida para o bebê é o ventre, é o útero. E quando o bebê sente que a mãe está esgotada, ele sente também o cansaço. E quando aquele bebê sente o cansaço no ventre da mãe, ele entende que aquele lugar não está muito confortável. E ele passa a entender que aquilo é uma rejeição. Então talvez você nunca foi rejeitado, talvez você nunca foi abandonado. Nunca teve algum abandono por alguém, por algum relacionamento. Talvez isso nunca aconteceu com você. Mas você fala assim: mas eu me identifiquei com algo que ela disse. Mas pode acontecer. Estava tão aflorado, tão exausto, que passou naquele momento e você se sentiu a rejeição no ventre. Mas isso é algo que eu não posso saber, lógico. Mas existe sobre nós o subconsciente. E o subconsciente, ele reage quando nós estamos passando por uma situação. Então talvez você teve esses sintomas porque o seu subconsciente reagiu de acordo com aquilo que foi feito, que foi vivido lá no seu inconsciente. Você nem sabe que passou por isso, mas o seu subconsciente de alguma forma lembra e ele reage. E a reação é talvez uma aceitação, você precisa ser aceito. A reação talvez é você não consegue dizer não. A reação talvez seja de você depender das pessoas, você não conseguir fazer nada sozinho, você precisa de alguém para estar junto com você. Então, nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou de estender muito, amados, mas eu acredito que a palavra ela foi objetiva, ela foi direta. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por cada um que está. Eu peço que os irmãos venham aqui à frente para nós estarmos orando. Aleluia. Porque talvez você não saiba
você viveu. Talvez você carregue traumas que não sejam somente isso que eu falei por aqui. Talvez existem outros traumas que te impedem de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Glória a Deus. Porque quando nós somos muito rejeitados no sentido assim de, por exemplo, lá na infância nós tivemos pais agressivos que não deixavam você fazer nada, que estavam sempre ali, não faz isso, fulano, não faz aquilo, fulano, não, brigando com você por causa de pequenas coisas, isso traz consigo uma timidez, um bloqueio. Você não consegue fazer nada na frente dos outros, porque você automaticamente lembra do seu pai falando, não faz isso, não faz aquilo. Então você pensa assim, não posso fazer isso. E aquilo traz algo como timidez, como medo de fazer algo que não era para você fazer. Então tudo isso, eu não sei se você se identificou, mas eu quero orar por você, porque no calendário judaico nós estamos no Yom Kippur. Hoje é a noite do Yom Kippur. O que é isso, irmã? É o perdão, né? A noite do perdão. Yom Kippur começou ontem e ele termina hoje. A noite do perdão. Aleluia. E hoje você vai perdoar os seus pais. Mas, irmão, meus pais são uma bênção. Amém. Mas, como eu disse aqui, muitas vezes a gente não sabe o que foi gerado lá no ventre. Muitas vezes nós não sabemos se de fato mesmo era aquilo que nossos pais queriam. Muitas vezes nós não tivemos uma convivência boa com os nossos pais. Mas essa noite você vai liberar perdão. Mas você não vai falar assim, eu te perdoo, pai, eu te perdoo, mãe. Não é sobre isso. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que declarar. Aleluia. Nós temos que declarar. E Deus vai fazer você lembrar. Deus vai trazer à sua memória agora lembranças que te feriram. Lembranças que talvez naquele momento o pai e a mãe nem desconfiavam que ia fazer mal para você. Talvez foi uma repreensão de pai e uma mãe. Porque nós somos pais, né? Eu sou mãe hoje. E eu erro muito com os meus filhos. Eu tenho muito que aprender. Mas como eu sempre digo, mãe e pai, eles não vêm ensinar novas expressões, né? Não vem. A gente tem que aprender no dia a dia. A gente tem que aprender como a gente acha que é. Como a gente pede a Deus, né? Hoje nós temos a nossa vida em Deus. É mais fácil porque a gente pede ao Senhor Jesus. E a gente sabe que a gente tem que instruir o nosso filho na palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo, como o Dr. Ramos diz, né? Fale para o seu filho tempo e fora de tempo. Então, em todo tempo você tem que instruir ele na palavra de Deus, para que os seus dias se prolonguem. E glória a Deus hoje que nós temos essa vida com Cristo, né? Mas talvez você não teve. E a gente precisa entender que se nós não liberamos esse perdão, se nós não preparamos isso, nós passamos a ser aquilo que nossos pais foram para nós, nós vamos trazer para os nossos filhos. Porque nós fomos ensinados daquela cultura, daquela forma, e nós acabamos passando isso. Mas o que eu quero te dizer hoje é que Deus tem propósito para você, diferente da sua mãe. Deus tem propósito para ti, diferente do teu pai e da tua mãe. Deus tem propósito para cada um diferente. A minha mãe é uma mulher de Deus, eu amo a vida dela, eu amo o jeito que Deus usa ela. Mas Deus não me chamou para fazer exatamente como ela fez. Ele tem propósitos para mim diferentes da minha mãe. Então a gente precisa entender isso. Então a gente precisa né, além de cortar o cordão umbilical, se desculpar por isso. Porque muitas vezes a gente anda, ai meu Deus, se eu não fizer com a minha mãe, meu Deus, minha mãe queria tanto que eu fizesse assim, meu pai queria tanto que eu fizesse assado. Mas Deus, o que prevalece é o que Deus quer para as nossas vidas. Então eu convido você, se você quiser se ajoelhar, se prostre. Se você quer, talvez por um motivo que você não quer que ninguém ouça, mas eu preciso que você peça perdão para os seus pais. Mas não somente pedindo perdão, mas declarando em voz. Porque quando Jesus curava, ele falava assim, ó, o que queres que eu te faça? Porque ele precisa ouvir de nós precisamos declarar. Por que, irmã Nath, que nós precisamos declarar? Porque quando nós falamos, a nossa mente, ela entende. Então nós precisamos
andar pela renovação, nós temos que ser transformados pela renovação das nossas mentes. E é isso que o Senhor quer fazer hoje. Ele quer te curar, Ele quer cortar o cordão umbilical, Ele quer te desprender de raízes que você guarda contigo há muito tempo. Ele quer te fazer um novo. Hoje foi falado através do presbítero Junei. A minha mãe falou, a Aline na oração falou, novo, algo novo. E é sobre isso. Porque quando você for curado por essas pequenas raízes, você nem imagina, vai abrir, vai ser livre, você vai ser liberto. Mas entenda o que eu falei aqui no começo. A palavra de cura vai ser declarada hoje. Vai ser liberada hoje para a sua vida. Só que você precisa andar sobre essa palavra. E como é que Deus faz? Ele abre os céus e traz aqui, falando, vamos lá, é assim então. Ele te dá circunstâncias para você ver se você foi aprovado ou não. Ou seja, talvez eu não sei dizer não. Eu não consigo dizer não para ninguém. Amanhã o Senhor vai te provar nisso. Você vai ter que dizer não no poder do nome de Jesus. Mas você tem que andar com a palavra no poder do nome de Jesus. Então talvez você depende emocionalmente de alguém, você precisa se desprender. Mas você precisa agir. Porque Jesus, quando curava enfermos, ele falou assim: agora pega a tua maca, pega toda a tua aqui ó, o teu vitimismo, toma e vai. Te limpa tudo aqui, pega tudo que está aqui no chão e vai. Ele não fala assim, agora senta